Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 principais processos ou etapas para fazer um bom e prático projeto estrutural. Você gosta desse tipo de conteúdo? Assista o vídeo até o final para que não perca nenhuma dica. E por que não é mesmo, gente? Se inscreva aqui para que não falte nenhuma informação e eu consiga de fato fazer você crescer como profissional. Meu nome é Vinícius Ornelas, eu sou engenheiro civil, espero vocês após a vinheta. Antes de eu falar das etapas, deixa eu explicar uma coisa que é básica, até para você não ter retrabalho depois. Todo projeto estrutural ele tem que ser feito baseada numa arquitetura. A arquitetura essa que tem que estar definida antes de que você faça o projeto estrutural. Por quê? Começa para fazer com aquela arquitetura, você começa a fazer seus cálculos e tudo mais, está no meio do desenvolvimento, até terminou o seu projeto. Aí do nada vem uma mudança de uma parede que vai trocar de lugar, ou vai sair. O seu cliente quer mudar o layout. E aí viram para você, que é o engenheiro que calculou a estrutura daquilo, e falam, dá para fazer isso? Eu só tirei uma parede do lugar, por exemplo. Como se fosse uma coisa simples, né? Mas eles esquecem que uma estrutura, se for de concreto armado, por exemplo, ela é monolítica. E o que quer dizer isso? Se eu faço alguma coisa num ponto A, seja qualquer ponto da obra, eu vou mexer na carga estrutural. Seja uma laje, seja uma viga, seja um pilar, o que for, eu vou mexer para mais ou para menos, mas vou mexer. Então o que eu tenho que fazer? Revisar todo o meu projeto estrutural para ver o que afetou essa mudança em toda a estrutura, da fundação ao telhado. E aí pensam que nós fazemos isso da noite para o dia, porque só acrescentou uma parede, como se uma parede não causasse peso nenhum. É isso que você tem que parar para pensar. Primeira coisa é, só vou calcular ou só vou começar a fazer o meu projeto quando não tiver mais nenhuma modificação na arquitetura. Isso é para evitar retrabalho. Não tem mais nada desgastante do que você ter que fazer retrabalho. Então, chegou na sua mão, não vai ter mais mudanças, você coloca isso em contrato, inclusive, tá? Você vai começar pela etapa número 1, que é a concepção estrutural. O que é isso, Vinícius? É você fazer a malha estrutural para determinar aonde vai passar a viga, aonde vai botar os pilares, como vão se formar as lajes, se eu vou usar estrutura metálica de concreto, de madeira, qual vai ser o tipo de fundação que eu vou usar. Toda a parte técnica envolve antes do projeto, que eu chamo de pré-projeto. Análise inicial, até mesmo da fundação, aí tem que ter a sondagem, não faça sem sondagem do solo, para você ver todas essas questões. Principalmente qual é o tipo de laje também, se vai ser uma laje batida, uma laje nervurada, uma laje treliçada ou pré-moldada. Se for pré-moldada, vai ser de isopor ou vai ser de lajota? Tem que tirar todas essas dúvidas. Aonde vai parar a caixa d'água, que é um peso grande que acontece ali. Eu tenho como costume de projeto na hora da concepção. Se for em concreto armado, eu coloco o meu vão máximo entre pilares de 4 metros. Mais do que isso eu evito fazer. Ah, mas eu posso fazer com encontro de viga com viga, porque uma viga vai apoiar na outra. Posso fazer mais de 4 metros dessa forma? Não aconselho. Porque você vai ver que os momentos vão ficar maiores, sua estrutura vai começar a ficar mais cara também. Com consequência, a sua geometria transversal da viga, por exemplo, vai ficar pior. E
Lembrando que, mas o arquiteto, se eu botar muitos pilares, vai brecar o meu projeto. É melhor eu botar a menor quantidade possível de pilares. Eu posso fazer dessa forma? Posso. Só que vai arranjar uma questão. As cargas de compressão e tração vão ser maiores. Quanto mais pilares eu tiver, mais eu consigo criar pontos de apoio da minha estrutura e, por consequência, estou distribuindo melhor as cargas. Então, as cargas que vão para os pilares vão ficar cada vez menores. Você vai economizar, inclusive, na fundação, que é um dos elementos estruturais mais caros de uma obra, onde entra maior volume de material. Quando eu termino de fazer a concepção estrutural, eu vou partir para a próxima etapa. Eu quero evitar o retrabalho. Sempre quero evitar. Então, o que eu faço? Eu pego essa malha, faço os desenhos com as cotas e envio para o arquiteto que fez o projeto de arquitetura inicial. E peço para ele dar o ok. Ele dando o ok, que não vai atrapalhar em nenhum lugar aquele pilar que está entrando, que a viga ali não atrapalha em nada, está tudo certo, aí eu dou continuidade. Se ele falar, não, tenta tirar esse pilar desse lugar aqui e bota para o outro lá, é melhor de você fazer nessa etapa, porque tu ainda não começou a fazer nem cálculo nem nada. Então é fácil, você já discute com o arquiteto antes de dar o problema e você começar a calcular tudo, depois ter que calcular tudo de novo. Retrabalho mais uma vez. Tá vendo? Evite essa questão. Quando volta para mim essa malha aprovada, a próxima etapa é a análise estrutural. Aí você utiliza um programa de elementos finitos. Nunca utilize o F2, porque ele só calcula em uma direção, duas na verdade, né? Ele é bidimensional. Esses programas de elementos finitos calculam tridimensionalmente. Aí você vai ver que as cargas não são muito bem como você via na faculdade, não. É uma coisa muito diferente. Eu posso até em vídeos futuros mostrar para vocês como é que eu faço isso, para você tirar e ver as próprias mudanças, as consequências. Eu utilizo o programa SAP 2000 para poder fazer isso. Eu acho mais prático, até para quem é recém-formado, ele não é difícil de mexer. Eu pretendo até criar uma playlist própria ensinando sobre esse SAP 2000 futuramente. Gostou dessa ideia? Comente aqui embaixo para mim saber que você quer realmente que eu crie essa playlist para poder te ajudar a começar, quem sabe, a aprender um programa que é mais simples de análise tridimensional da minha estrutura. Quando eu utilizo ele, eu faço essa malha tridimensionalmente falando, coloco ali as cargas de laje, as sobrecargas, os pontos de carga de vento, tudo que for acionado na minha estrutura e faço o programa rodar. Quando ele roda, ele me gera automaticamente em cada ponto, cada elemento estrutural, aqueles gráficos de compressão, de tração, de normal, momento, cortante, flexão, de cada ponto. Então, quando eu quero fazer isso, eu consigo agilizar até para conseguir fazer o projeto junto da obra, porque eu não preciso fazer como era feito antigamente. A obra é calculada de cima do telhado para baixo, para ser a última fundação, e com isso travar a minha obra, porque eu tenho que calcular para ter as consequências de como é que eu vou fazer para chegar até lá no final. Não, eu já tenho as cargas de qualquer ponto da estrutura, então eu consigo sim começar pela fundação e ir liberando os projetos para serem construídos juntos da execução da obra. Se torna mais prático, concorda comigo? E você consegue liberar para conseguir resolver a questão de execução mais cedo do que o normal. Agora que eu sei todas as cargas de cada ponto da minha estrutura, o próximo passo que eu tenho que fazer é calcular a minha própria estrutura, seja ela seu dimensionamento, né, de formas e seções e as suas armaduras. Então eu venho fazendo isso de ponto por ponto até ir finalizando aquele nível para fazer o desenho daquele negócio,
e vou terminando os outros até dar fim. Assim eu vou fazendo. Eu utilizo tabelas que eu criei, os meus roteiros de cálculo, e vou fazendo até hoje, só modificando os dados de entrada, fazendo as análises, se está correta ou errada, e dali eu vou tirando as minhas conclusões. Eu até penso em disponibilizar algumas simples para vocês, mas eu tenho ainda tanto trabalho em fazer, que eu ainda estou até hoje fazendo outras, que eu tenho que saber primeiro se vocês querem ter esse tipo de tabela para vocês fazerem. Eu tenho tabelas de tipos diferentes de pilar, de concreto, de estrutura metálica, lajes, escada reta, escada normal. Se eu for ficar falando, vou ficar falando até amanhã, então eu prefiro não falar. É muita coisa. Eu não posso sair jogando aos montes para você simplesmente baixar, utilizar sem saber utilizar. Então, se realmente quiserem, também escrevam aqui no comentário para mim poder saber. Vídeos futuros eu posso falar um pouquinho mais detalhado sobre essas tabelas, até como você pode fazer para adquirir. Fique tranquilo que não vai ser nada muito exorbitante, não. Pode ficar tranquilo, vai caber em qualquer tipo de bolso. E você vai conseguir fazer isso sem piores dúvidas e tudo mais. Mas para mim poder saber se realmente você quer ter acesso a essas tabelas, digam aqui no comentário para mim saber. E já que vocês estão aqui no comentário, aproveitem, que já estão aí por baixo, né? Aperte o like para poder chegar essa informação a outras pessoas e outros profissionais também. Agora que eu já tenho tudo calculado, eu venho para minha última etapa, que é o que? Desenho e detalhamento, montagem de folhas e tudo mais. Nessa etapa é a última, mas tem alguns detalhes para falar ainda sobre essas folhas, as informações que aparecem na folha. Aí você utiliza o programa que você melhor gostar ou utilizar, seja AutoCAD, Revit ou se já estiverem utilizando outros. Eu ainda utilizo o AutoCAD. Eu sei que tem muitos que usam Revit, mas eu estou fazendo ainda a migração para essa plataforma e descobrindo outras também, para poder até explicar melhor para vocês. Mas na folha eu costumo colocar, por exemplo, vou fazer detalhamento de pilares. Eu faço a locação do pilar com a forma, né, onde aí está posicionado e qual é as medidas de cada um. Coloco o detalhamento individual das armaduras e também do próprio pilar, e coloco a tabela de material específica para fazer aquele pilar logo embaixo. Eu não faço igual a muitos que jogam uma tabela única, você que se vire para saber onde é cada barra daquela. Você ajuda na montagem e também ajuda o comprador. Por que isso? Ah, mas não está individual, vai ter que ficar somando todas elas para saber? Não. Eu faço esse somatório e também coloco uma tabela próxima das notas para o comprador saber a quantidade correta de material que ele tem que comprar. É prático, ajuda todo mundo e até hoje ainda não recebi nenhuma reclamação, só elogios desse tipo de maneira ao qual eu faço. Estou dizendo como eu faço para pilares, mas eu faço da mesma forma para vigas, lajes, escadas, telhados de madeira, estrutura metálica, tudo dessa forma. Gostou desse tipo de conteúdo? Espero que sim, né? Então, como eu falei, espero que vocês tenham se inscrito aqui para ter outras mais informações e aguardo vocês no nosso próximo vídeo ou live, gente. Tchau!